Hoje com o pastor Joseph Prince. Graça é colocar um fim nos seus próprios esforços. Muitos não entendem o que Jesus disse quando ele disse: sem mim nada podeis fazer. Pensamos que esse sem mim, o que ele quis dizer foi que podemos fazer as grandes coisas. Podemos fazer até milagres, podemos curar os enfermos. Pensamos dessa forma, mas sem mim, Jesus disse, não podemos fazer nada. Então, olha bem isso. Isso nos leva à oração. Precisamos orar mais. Devemos orar todos os dias. Alguns ficam irados quando você fala que Deus vai proteger você e a sua família. Bem. Porque se você olhar bem, você vai ver na Bíblia pessoas sofrendo. Eu não quero saber deles. Eu quero saber a respeito de mim e da minha família. E muitas dessas pessoas viveram sem Jesus ser o sumo sacerdote da vida deles. Viveram antes de Jesus. O que eu posso dizer é que eu vou orar por mim e pela minha família. Por que você fica com ciúme, irado, se eu peço para Deus por mim e pela minha família? Por que você não faz o mesmo e ora por você e por sua família? Por que brigar por pessoas que estão buscando de Deus coisas boas? Não tem gente orando o suficiente e quando alguém ora, os religiosos ficam irados. Está me ouvindo? Salomão pediu ouvidos atentos, olhos abertos. Deus deu para ele coração, seu nome, ouvidos atentos e olhos abertos. Ele sempre nos dá mais do que pedimos. Ele é um bom Deus. Então, pastor Prince, o que você fala sobre a justiça pela fé? Bom, o fato é este. Gosto de falar do Evangelho. E o Evangelho quer dizer o quê? Boas novas. Sabe que alguns estão indo para o inferno porque rejeitaram as boas novas? É mais ou menos assim. Quando veem como Deus é bom, eles dizem, eu não preciso disso, eu vou prover por mim mesmo. É como uma formiga atravessando uma estrada de carros bem larga. E você olha para a formiga e você fica observando aquilo, certo? E você tenta ajudar a formiga e ela diz, não, eu consigo sozinha, olha para mim, eu vou tentar. Eu consigo, vou atravessar em um dia, vou atravessar em 1 minuto. Pobre formiga. O que adianta a formiga atravessar aquela estrada e perder a sua alma? Certo? Parece com isso, mas essa figura ainda é bem menor comparado com o homem e Deus. Sabe? Mas se eu somente pegasse aquela formiga para carregar no meu dedão, quer dizer que a formiga fez alguma coisa para levantar o meu dedo? De forma alguma. A formiga está descansando. E que dedo é aquele? É o meu dedo. E eu não estou fazendo nenhuma força. Porque é uma formiga. Está me ouvindo, igreja? Deus é um bom Deus. E Deus provê. Lembra da história do povo que estava com fome? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, estavam com fome. E tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus proveu para todos. E a Bíblia mostra algo interessante nesta frase do Evangelho de João. Todos os 4 evangelhos falam deste milagre, então esse milagre é muito importante. No relato de João diz, ele deu para eles o tanto quanto eles queriam. Você tem que sublinhar isso na sua Bíblia. Ele deu para eles o tanto quanto eles queriam. Isso é contra a ideia religiosa de que você só pode receber o tanto que Deus quer dar. Não foi essa a realidade daquilo que aconteceu naquele dia. A provisão dos pães e dos peixes foi dada tanto quanto eles queriam. Se estavam com fome, continuavam comendo. Se estavam com fome, comiam, mas quando eles ficaram cheios, disseram basta, a provisão parou, porque eles estavam cheios. Amém? Se fosse um de nós lá, a provisão ia continuar até hoje, certo? Mas o fato é que a provisão parou, mas depois que a provisão parou, o que sobejou? 12 cestos cheios, ou podemos dizer 12 cestos que estavam cheios de pão e peixe. Deus não é avarento. O diabo sempre quer mostrar Deus avarento, fazer Deus parecer duro. Está ouvindo, igreja? Então, Paulo falou de dupla maldição, nós vimos isso. Está em Gálatas capítulo 1, e ele disse, maravilho-me de que tão depressa passasseis. Essa é a minha preocupação com os cristãos, deveria dizer com o evangelho no mundo inteiro. Estamos ouvindo outro evangelho. E o engraçado é que quando ouve o verdadeiro evangelho dizem isso. Isso é perigoso. É até mesmo muito incrível que quando Deus restaura o evangelho, que são as boas novas, dizem é muito bom para ser verdade. Deus não é tão bom assim. Quando Deus falou a Israel, vos levam à terra, certo? Onde vocês vão viver em casas que vocês não construíram. Escute bem isso. Vocês vão comer de vinhas que vocês não plantaram. Vocês vão beber de poços que vocês não cavaram. Era a terra que mana e não uma terra que somente tem mel.
e leite. É uma terra que mana uma ideia de abundância, terra que mana leite e mel. Vos levarei a essa terra e vocês não têm que fazer nada. Confia em mim, eu vou expulsar todos os habitantes. Amém? Amém. Deus permitiu gigantes lá porque os gigantes construíram grandes casas. Gigantes cavaram poços profundos. Os gigantes trabalhavam demais. Mas a terra é do Senhor. E ele disse, olha bem, saiam. Eles deixaram tudo para vocês possuírem, desfrutarem. E os 12 espias foram enviados por Israel para espiar a terra. E quando eles voltaram, 10 deles falaram o seguinte, Deus não é tão bom assim. A terra é maravilhosa, sim, é verdade. Olha só o cacho de uvas que 2 homens tiveram que carregar numa vara, um simples cacho de uvas, que agora é o símbolo do turismo de Israel. 2 homens carregando um cacho de uvas no meio em uma vara. Vara, uvas, eu sou a videira. Foi crucificado entre 2 para dar vida abundante para todos nós. Amém? Foi um sinal para eles, de Deus dizendo, eu sou bom e eu estou te dando um aperitivo. Aquelas eram as primícias da minha bondade, tem muito mais nessa terra. Sabe o que falaram para Deus? Não, Deus, nós não vamos entrar. Na verdade, eles falaram, nós não achamos que tu és tão bom assim, que tu vais dar isso para nós, que tu tens força para vencer esses gigantes. Não achamos que tu és capaz. Deus ficou triste. Só 2 deles disseram, a terra é uma terra muito boa, vamos subir e tomar posse dela. Josué e Caleb, sabe o que falaram? Apedrejos. Estão pregando muito sobre a graça. Estão enganando o povo, querem destruir o povo. Matemos Josué e Caleb, olha bem, só Josué e Caleb entraram. O resto morreu no deserto. Sabe por que morreram? Porque não creram que Deus era tão bom. Um dos maiores pregadores que Deus está levantando nesses últimos dias é um amigo meu, chamado Joel Osteen. E eu não conheço ninguém que tenha causado um impacto nos descrentes como Joel Osteen. Para mim, ele é um novo Billy Graham. Mas alguns não estão felizes com o seu estilo de pregar, não estão felizes com o seu conteúdo, porque ele sempre prega, Deus é bom, Ele te ama, Ele está sempre levantando as pessoas, falando da bondade de Deus, e é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. E ele prega assim, mas na verdade, olha, quando eu vejo aquilo que estão falando dele, quando eu ouço essas coisas, eu não fico procurando isso, mas essas coisas pulam em cima de mim, o número de pessoas que são teólogos, os chamados eruditos da teologia, que tentam ser espertos, mas com toda a teologia deles, a teologia seca, quantas pessoas eles salvaram? Joe talvez não tenha tanta teologia como eles têm, mas ele é fiel com aquilo que ele sabe. E quando ele prega, as pessoas são salvas. Há uma senhora que é celebridade na Holanda, e eu ouvi isso de um amigo da Holanda, e ela não gostava de ouvir pregações, mas quando ela ouviu Joel Osteen pregar na TV, ela falou isso para o meu amigo, uma pessoa famosa na Holanda. Ela disse, se este é o tipo de Deus que este pregador está falando, esse é o Deus que ele fala, eu quero ele. Joe está fazendo isso. Ele devia ser mais direto. Se você conhecesse o Joe, eu já estive na casa do Joe, tive um tempo de comunhão com ele. Joe é o mesmo, ele é gentil o tempo todo. E o que você acha que é espiritualidade? Você que tenta jogar pedras e você fala que você é um grande teólogo, certo? E você acha que ele não tem teologia o suficiente. Quantas vidas você já salvou? E olha isso, o evento dele, Noite de Esperança, já salvou muita gente. Literalmente milhares de pessoas. Mas aqueles que estão assistindo. No final ele diz, não queremos terminar o nosso programa sem dar oportunidade para você aceitar Jesus. E literalmente milhares e milhares estão sendo salvos. E você com a sua teologia, quantos você salva? Você sabe como Deus define espiritualidade? Gálatas 6:1. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, sabe quem são os espirituais? Os que restauram, as pessoas espirituais não condenam. Como eles fazem isso? Encaminhai o tal com espírito de mansidão. O espírito de Joel Osteen. Mansidão. E não subestime a mansidão. Davi disse, para Deus, tua mansidão me fez maior. A Bíblia diz, uma língua mansa quebra os ossos. Não menospreze a mansidão de Deus. Olha isso, os espirituais são mansos.
Quanto mais Deus te toca, quanto mais você vê Deus, certo? Mais manso você fica. Sabe de algo? Aquele que é espiritual, de acordo com este verso, restaura. Então por que nós não vemos muito mais restauração? Só vemos condenação, só vemos crítica, porque não são espirituais. Incluindo esses teólogos que criticam Joe. Não somos espirituais. Podemos ter vários diplomas. Vamos em frente. Então alguns estão indo para o inferno porque não estão crendo que alguém já pagou o preço. Imagine, eu entendo até se alguém dissesse: você tem que escalar aquela montanha. Depois daquela montanha vai até o Monte Everest. Depois do Monte Everest, o último vai ser... Depois você vai para o céu. Você tem que escalar o Fiji. Então, quando você descer, você vai ter um certificado do céu. Diz que você vai ser salvo quando morrer e vai para o céu. Eu entendo, e alguém pode dizer, muito difícil. E sabe o que eu acho? Alguns gostariam disso. Porque teriam que fazer algo para se orgulharem. Mas se alguém já fez toda a obra, você deve saber disso. Você nunca vai ser feliz. A sua consciência não vai estar tranquila se não entender isso. Entenda isso. Toda a exigência divina que o céu tinha para o homem foram todas atendidas divinamente por Jesus. Toda a exigência divina que Deus tem para o homem foram todas atendidas divinamente por Cristo. Aleluia! Boas novas! Você é salvo quando descansa naquilo que já foi feito. Então você entende o que eu estou falando? Alguns vão para o inferno porque não acreditam que Deus é tão bom. A obra foi concluída. O diabo foi derrotado. Alguns não creem nisso. E às vezes somos tão duros, sabe? É como... quando o médico fala para você, volta quarta que vem, às 7 da manhã, porque você vai fazer alguns testes durante o dia, certo? E vamos ver o que nós podemos fazer. Ele nem consegue garantir que vai descobrir o que você tem. Sabe o que você faz? Acorda às 6 da manhã. Você toma um banho e você fica pronto. Você não quer ficar na fila e também não quer que outras pessoas cheguem na sua frente, então o médico diz para você, antes de qualquer coisa, vai lá no primeiro andar e faz o exame de sangue. E você vai fielmente. Você nem sabe que o verdadeiro médico foi desmaiado e outra pessoa tomou seu lugar. Você nem pede a sua identificação. Você vê aquelas palavras que parecem importantes e você acredita, não é? Mas quando Deus fala e te diz a obra foi concluída e eu te amo, nós falamos, Deus, sabe, eu preciso de um sinal. Deus falou, preciso de um sinal. Sabe, manda um pássaro à minha porta, bem cedo de manhã, ou então manda um pássaro para a minha janela e o pássaro cante uma canção qualquer, ou então uma canção da cantora mais famosa da atualidade. Sabe? Faça algo sobrenatural para que eu saiba que o Senhor falou comigo. Como isso entristece a Deus, não é? Alguém que você nem conhece. Parece importante. Fala pra você tirar sangue do seu corpo, sabe? E você deixa aquela pessoa fazer isso. E você mesmo nem conhece. As enfermeiras lá, vou tirar o seu sangue, hein? Você nem sabe quanto elas vão tirar, mas você dá a si mesmo. Você não diz, eu não vi você tirar essa seringa de um lugar esterilizado. Isso aí não foi usado antes? Tem muita coisa que pode dar errado, igreja, com o homem. O tremendo com Deus é que nada dá errado. E confiamos no homem. Confiamos no homem o tempo todo. Olhamos para o homem o tempo todo. Por isso estamos frustrados o tempo todo. Deus é um bom Deus. Olha, a Bíblia diz em Gálatas 1, se você prega outro evangelho, escute, maravilhe-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Há uma outra mensagem. Olha, da graça de Cristo, Deus nos chamou para a graça de Cristo, para outro evangelho. Você é removido da graça de Cristo para outro evangelho. Eu disse,
Você é removido da graça de Cristo para outro evangelho. O que é outro evangelho? Aquilo que não é a graça de Cristo. Hoje, alguns pensam que quem está pregando a graça está pregando uma nova mensagem. Mas, na verdade, é a antiga mensagem. Tudo que não é a graça de Cristo é outro evangelho. O que acontece quando pregamos outro? O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ele repete isso aqui de novo no verso 9. Assim como já disse, agora de novo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Uau, 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 uau. Na semana passada eu falei que eu perguntei para Deus o seguinte, por que Paulo, um apóstolo cheio de graça, cheio de amor, por que será que ele pronunciou um anátema duplo em qualquer um que prega outro evangelho? Deus disse, porque eu amo as ovelhas. Eu amo a igreja pela qual meu filho morreu. E não vou permitir que falsos pregadores que pregam outro evangelho tenham sucesso. Quando essa maldição vem sobre eles, eles ficam imobilizados, os recursos param, até a saúde acaba. Porque Deus ama o povo, Deus não os ama. O fato é que, se eles insistem em pregar outro evangelho, Deus ama a igreja. Não se pode brincar com isso. Recentemente eu vi na televisão, certo, alguém dizer isso. O evangelho que você ouviu, que te salvou, não é o evangelho que vai te manter. Eu disse o quê? Ele disse, é o evangelho do reino, é algo popular que saiu agora, o evangelho do reino, que quer dizer que o evangelho que Paulo pregou, o evangelho da graça, não é o evangelho que, na verdade, Deus tinha planejado. É o evangelho que te salva primeiro, mas não é forte o suficiente para te manter. Tem que ter o evangelho do reino de Deus. Agora são dois evangelhos. Eu vou te falar algo que eu recebi como revelação de Deus. Eu estava lendo isso e Deus mostrou para mim como essa coisa pode ser muito perigosa. E foi tirada deste verso aqui, Atos 20. Mas de nada faço questão, Paulo disse. Paulo estava falando com os líderes de Éfeso antes de partir por barco. Certo? Nem tenho a minha vida por preciosa. Paulo disse, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O evangelho é o evangelho da graça de Deus. Mas olha isso, ele diz, e agora? Na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Então o evangelho da graça de Deus e pregar o reino de Deus é o mesmo. É o mesmo evangelho. Por isso, quando Paulo pregava o evangelho, ele dizia, o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça. O evangelho da graça revela a dádiva de Deus de justiça. A primeira coisa sobre o reino de Deus não é físico, não é comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E alguns dizem, ok, a graça de Deus é o suficiente para te salvar, mas não é o suficiente. Tem que ter o evangelho do reino. Então, estão pervertendo tudo isso para um outro evangelho. Talvez você não ouviu isso, mas eu estou te falando porque eu estou pregando em todo o mundo. Não seja enganado. Paulo disse qualquer outro evangelho, que não é o evangelho da graça de Cristo. Certo? A Bíblia diz é outro evangelho. Você entendeu? Mas da mesma forma, se eu prego o evangelho da graça, olha isso. Em vez de ter dupla maldição, eu tenho dupla bênção. Minha mãe me educou bem, sabia? Não importa o que falam de mim. Eu quero ter a dupla bênção e não a dupla maldição. Ok? Agora vamos chegar à conclusão. Se você olhar para aquilo que desagrada muito a Jesus, certo? O ira vai ficar surpreso. Na Bíblia, se eu perguntar, me fala de um verso que falou que Jesus ficou irado. Muitos vão dizer, quando ele derrubou a mesa dos banqueiros no templo e expulsou todos dali. Sim, eu também achava que ele estava irado. Você também pensa assim, mas o Espírito Santo não registrou que ele estava irado. Não está lá.
Não diz que ele ficou irado e derrubou a mesa dos banqueiros. Não há nenhum registro disso aí. Nós concluímos lendo a história que ele estava irado, e talvez ele estava ou não, mas não foi registrado isso, e o que foi registrado é para nós estudarmos. O que não foi registrado não podemos discutir com aquilo que está em silêncio. O que foi registrado quando ele ficou irado? Olha Marcos 3. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria no sábado. Eles ficaram observando, não duvidavam que ele curaria. Eles observavam para ver se ele ia curar no sábado. Como pode ter uma mente tão fechada assim? Na verdade, todos eles tinham uma mente fechada. E muitos pensam assim, olha... E aqui diz para o acusarem, e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te, eu amo Jesus. Certo? Não lá no canto, vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida? Ou matar? E eles calaram-se. Próximo. E olhando para eles em redor com ira, este é o único lugar nos evangelhos. Você pode pesquisar. É o único lugar nos evangelhos que diz que Jesus se irou e foi registrado. No grego, orgi. Certo? Ira. Essa palavra é usada, orgi é usada para a ira de Deus, para a ira do homem. Estou falando de Jesus nos evangelhos. Não há registro de que ele ficou irado. Nós concluímos que ele ficou irado quando disse, vós hipócritas, ou virou as mesas. E eu até creio que ele ficou irado, mas não está registrado. E quando está registrado, Deus quer que estudemos. Sabe o que o Espírito Santo quer dizer? Estude aquilo porque ele ficou irado. Ele ficou irado pela falta de graça. Eu disse ele ficou irado pela falta de graça. Olha, talvez você até pensaria, o melhor momento para Jesus ficar irado era quando a mulher tinha cometido adultério. Estava na frente de Jesus. Jesus poderia dizer, como você pode cometer adultério? Isto é horrível! E Jesus ficou irado com ela. Antes de te perdoar, eu tenho que ficar irado primeiro. Isso não foi registrado. Seria ótimo para Jesus mostrar sua ira e agradar muitos. Isso não é incrível? E Deus é contra o adultério. É falta de confiança, como eu disse. Deus é contra o roubo. É falta de confiança. Deus é contra a inveja. Não tem que ter inveja de ninguém, porque a inveja é baseada na crença de porque aquela pessoa tem isso agora, eu tenho menos. É baseada na crença da falta. Se você crê que Deus tem muito e tem mesmo até para abençoar todo mundo com mais do que o suficiente, no planeta Terra e ainda ter muito mais ainda para bilhões e bilhões de planetas, e ainda ter muito sobrando, você não vai ter inveja. De fato, você vai pedir para Deus. Ok? A única vez que ele ficou irado foi quando faltou a graça. Uau, ele é o mesmo ontem, não é? Hoje e para sempre. O que o fez irado naquela época, registrado para nós, é o que deixa irado hoje, quando alguns têm falta de graça. E olha isso, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus para celebrarem, não, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, para ver como o matariam. Uau! Um membro da igreja deles foi curado, foi salvo, e eles queriam matar Jesus. Isso é incrível, não duvidavam que ele curaria. Que coisa terrível! O coração pode ser tão duro. Não me importa. Só porque é de graça, eu rejeito. E olha aqui, condoeu-se com a dureza do coração. O que entristece é Jesus, porque cristãos gostam de usar a palavra. Ah, sabe de algo? Eu estou triste porque o Espírito Santo em mim está triste. E geralmente, sabe, os pentecostais sabem dizer isso. Eu me entristeci por alguma coisa que eles não aprovam. Não gostam de um líder que chegou e eles dizem, eu não sei porquê, mas eu me entristeci com ele. Eu acho que é o Espírito Santo. Não, você está com inveja. Ou uma irmã chega com muita maquiagem
Tem algo errado com essa irmã e eu não sei o que é. Eu acho que o Espírito Santo em mim se entristeceu. Não, você está com inveja porque ela é mais bonita. E nenhum deles diz, Senhor, eu estou com inveja, me ajuda. O Senhor é tão bom, me muda, porque eu não quero ser assim. O meu coração está errado, Jesus, eu estou com inveja, isso tudo é inveja. Com ciúme, me muda. O Senhor amaria isso. Mas nós nunca fazemos isso. Nós cobrimos isso com termos religiosos, espirituais. O Espírito ficou triste. O que entristece o Espírito Santo? Efésios. E não entristeçais o Espírito Santo. Olha que interessante. A palavra entristecer aqui é a palavra lupio. No grego, entristecer, no grego lupeu. Voltando a Jesus de novo, condoendo-se pela dureza do coração, é sulupeu. E este su é um acréscimo com. É uma conjunção com. Sulupio quer dizer doer-se com. É só isso. É o que quer dizer. E o lugar onde diz que Jesus se doeu é a mesma palavra usada para quando o Espírito Santo se entristece. O que entristece a Jesus entristece o Espírito Santo, porque os dois são um, você entende? E a verdade é esta: o Espírito Santo e Jesus se entristecem com a mesma coisa. O que é? Falta de graça. Volta a parte do Espírito Santo em Efésios. E não entristeçais. Olha, começa com a conjunção e. Quer dizer o quê? Tem que ler o verso anterior. Vamos ler o verso anterior. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Quando você fala, deve falar de tal modo que dê favor imerecido, a palavra de graça. E o Espírito Santo fica alegre.